do Senhor, irmãs. Amém. Esse louvor delas é maravilhoso. Eu queria muito que elas pudessem ficar para a vigília, porque não está parecendo os anjos cantando. Não é? Essa suavidade e elas timbrando, meu Deus, está muito lindo isso. Um repertório maravilhoso, né? Muito bem selecionado. E eu tenho que ganhar tempo falando para vocês que eu estou tão realizada com esse evento, Valéria. Tão feliz. Quando eu digo realizada, é porque no meu coração eu realmente sinto parte nisso do que Deus está fazendo. Essa equipe total maravilhosa que Deus tem levantado aqui na igreja, né? Louvado seja Deus. Tem uma turma de homens aqui só que estão servindo calado. Que coisa linda. Estão de máscara, nem tira a máscara, nem fala nada com a gente, é só... Meu Deus, pense que o avivamento realmente está chegando. Eu falo assim brincando, a gente tem aqui uma obra de serviço nessa igreja que não tem gênero que tire de nós, a gente sempre serve um ao outro, né? Nunca teve problema com isso, entre homens e mulheres aqui, entre jovens e adultos, e a gente fica tão feliz com isso, né? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Gleice, esposa do pastor Washington aqui da igreja, faço parte dessa equipe das Mulheres em Ação aqui da Ação Evangélica do bairro do Catolé, tá certo? E vocês perceberam que nós estamos aqui nesse evento participando de uma verdadeira consulta, não é? Eu quero pedir ao pessoal do som que coloque para mim retorno, por favor. Porque senão eu vou ficar falando alto para tentar me ouvir. Ah, chegou aqui para mim. Som. Oi. Pronto. E aí eu vou pedir para alguém também, pode ser Madu, que está ali, alguém desliga esse ventilador aqui para mim. Oh, Fábio, tá bem aqui, Madu, não precisa não. Tem homem aqui. Ele vai desligar. Obrigada. Senão eu perco a voz no meio da caminhada. Nós estamos participando de uma verdadeira consulta. Você anotou a receita? As receitas? Vocês já perceberam que quando a gente vai a um consultório médico, seja qual a especialização, que a gente vai, obviamente, no interesse de expor o que a gente está sentindo, ter um diagnóstico, né? E ter remédio para sarar o que a gente está passando, né assim? E a gente só fica realmente curada quando a gente faz o quê? Segue a recomendação médica. Toma a medicação. Quando a gente obedece, né? Então, e tem que ser tomada direitinho, não é? Dependendo da medicação, você tem que tomar naquele horário, não pode passar um minuto, não é? Então, eu tenho percebido aqui que Deus, pelo menos para mim, todas as minhas anotações, eu fui anotando e dizendo, tá bem, médico dos médicos, eu vou tomar esse remédio, eu preciso tomar esse remédio, porque eu preciso dessa cura na minha vida, e eu quero ficar curada, eu quero fazer essas coisas, o Senhor está me dando a direção, e eu quero isso. E eu digo a cada um de vocês, não é nada vão do que foi dado aqui, se você tomar a medicação. Agora, você tem que fazer a sua parte, porque Deus já está fazendo a dele. Amém? Amém. Então, a minha parte aqui, nesse fechamento desse evento, é falar sobre a saúde espiritual. Eu não vou abranger o termo espiritualidade, logo porque é um termo que ele está até, eu posso dizer que banalizado na nossa época, né? Ele está tão generalizado, todo mundo agora tem espiritualidade, todo mundo de alguma forma, né? Mas a espiritualidade é uma demonstração, é uma amostra da sua crença, da sua fé, né? Mas nós vamos falar de saúde espiritual cristã. Então a gente delimita bastante esse tema, porque nós vamos falar desse lado espiritual, mas não é de forma tão abrangente. A gente vai falar sobre a saúde. E que palavra rica
não tem preço, é saúde e paz. Se alguém fosse colocar diante de nós, assim, você tem que optar, você quer saúde ou paz? Eu fico pensando no pessoal da Ucrânia, da Rússia. E eu confesso a vocês que quando o Jô estava falando aqui, né, sobre a gente fazer as comparações de quem está recebendo ou não, e seja grata, e eu no meu coração sendo tão grata, mas ao mesmo tempo chorando na minha alma por aquelas que estão perdendo tanto agora, mas pensando nelas, eu penso que a gente pode fazer um clamor também no final sobre isso. Se fosse colocar para elas assim hoje sobre saúde e paz, eu acho que ainda a paz ganharia. Porque é bom até você morrer em paz, ter doença em paz, contanto que tenha paz, né? Então a paz ganha, mas depois é a saúde. Porque às vezes eu penso que alguns queriam simplesmente saúde para lutar. Eu queria só ser indestrutível, que nenhuma bala conseguisse me parar, só para eu lutar até o fim e ajudar os outros. Entende? Hoje nós vamos falar sobre a nossa saúde espiritual. E tudo que nós recebemos nessa tarde tão precioso, deve ser guardado no nosso coração. Mas eu tenho uma verdade muito importante para dizer logo no início da minha palestra. Não adianta nada se não tiver saúde espiritual. A saúde espiritual é o começo, é o meio e é o fim. A saúde espiritual é determinante para o controle de todas as áreas da nossa vida. Tudo que fizermos para manter a saúde da mente e do corpo, das emoções e da sexualidade, sem cuidar da saúde espiritual, será paliativo momentâneo, será pontual. A gente vive até certo ponto bem, mas se não cuidar da saúde espiritual, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais. E digo, tem alguns até que conseguem um sucesso humano com a saúde espiritual, emocional e psicológica, mas não vai ter saúde na eternidade. Por isso, a saúde espiritual é importantíssima, né? E aos que defendam que a saúde espiritual está interligada com as outras, e está interligada com as outras, certo? Mas, se as outras áreas forem afetadas e a saúde espiritual não, você vai se manter bem. Você acredita nisso? Algumas vezes quando eu aconselho, eu faço essa ilustração sobre uma mesa, eu já falei aqui em outro momento, que eu penso que a nossa vida, a nossa estabilidade é como uma mesa daquele modelo antigo de 4 pernas, né? Em que a gente tem a área psicológica, a área física, a área emocional e a área espiritual. Imaginei as pernas embaixo do meu celular, tá? As 4 pernas. A área psicológica pode ser atingida, a emocional, a do corpo, mas se a espiritual se mantiver, vai fazer isso. E você vai ficar. Mas se a perna, digamos que está aqui do meu lado direito, espiritual, somente ela, não estiver bem, você vai fazer assim, assim e cai. Não sustenta muito tempo. Por isso é muito, muito, muito importante aquilo que nós vamos tratar hoje à noite. Porque você pode estar fisicamente saudável, emocionalmente bem, psicologicamente bem, e não necessariamente estará espiritualmente bem. Então, eu ouso dizer que por falta de saúde espiritual, os indivíduos e o mundo estão sucumbindo em doenças terminais. Essas doenças estão como que camufladas com remédios que são paliativos. Elas não aparecem porque nós estamos cedendo ao prazer insaciável, coisas que Valéria comentou hoje à tarde sobre a questão, né, da forma como se usa o sexo. Né? Estamos cedendo ao prazer de adquirir coisas que saciam o nosso desejo de ter, de ser melhor. Né? Estamos cedendo a pequenos prazeres pontuais, pecaminosos ou não,
que estão encobrindo a doença espiritual. As pessoas acham que estão bem, mas elas não estão bem. Vocês estão entendendo? E nós precisamos hoje fazer uma autoavaliação. A consulta de hoje à noite é diferente. Você vai ficar olho no olho com o Espírito Santo. Está entendendo? Porque é um negócio direto com ele. As outras áreas a gente tem essa participação. Temos a área aqui na espiritualidade com relação à nossa santificação. Mas é uma coisa mais espiritual que o Espírito Santo tem para falar para hoje para nós, que disso vai depender as outras áreas que nós comentamos, e Josi também tocou nesse assunto à tarde, né? Então, quando nós temos saúde espiritual, eu ouso dizer que podemos ser afetadas em todas as outras áreas, mas nada nos abala. Abra sua Bíblia, para você acreditar no que eu estou dizendo, que não são minhas palavras. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, os versos 8 e 9. No contexto em que ele fala que nós somos vasos de barro, o que devemos reconhecer que somos. Ele diz no verso 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios: de todos os lados somos pressionados, lê comigo, mas não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Então veja que quando a gente tem saúde espiritual, a gente pode dizer como Paulo. Será que ele tinha autoridade para dizer isso? Ele tinha total autoridade. De todos os lados somos pressionados. Às vezes você se sente pressionada de todos os lados. De todos os lados. Que você não sabe como reagir, porque a pressão é muita. Do sistema, são pressões externas e internas. Muitas cobranças que você mesma se faz e que o sistema faz a você. E você está pressionado de todos os lados. Mas se você tiver saúde espiritual, você não desanima. De todos os lados somos pressionadas, mas não desanimadas. Ficamos perplexas, ficamos escandalizadas, ficamos abismadas, decepcionadas, mas não desesperadas. Amém. Você crê nisso? Amém. Eu creio, porque não só Paulo viveu isso. Muitos homens e mulheres, durante toda a história, dentro e fora da Bíblia, por terem saúde espiritual, não desanimaram, não desistiram e não ficaram desesperados, porque tinham saúde espiritual. Você também pode ter isso. Somos perseguidos, mas não somos abandonados, porque quem tem saúde espiritual sabe que é a habitação do Espírito Santo. Você nunca está sozinho. Você nunca vai ser desamparada. Jamais vai ser desamparada, porque o Senhor está com você. Amém. Quando a rainha Esther estava naquele palácio cheio, arrodeada de pagãos, apenas ela ali adorando ao Senhor, ela não desanimou, não se desesperou, e ela sabia que não tinha sido abandonada. Ela disse: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu fui colocada aqui com um propósito, e eu sei quem está comigo. Lembre-se, você não é abandonada. Podemos ser abatidas por vários ataques da vida, por várias afrontas de pessoas, sejam quais forem, mas principalmente, muitas vezes, dentro de casa para muitos. Mas deixa eu te dizer, você não vai ser destruída. Não é o seu fim. Não é o seu fim. E eu poderia citar tantos
exemplos, inclusive agora, de pessoas que estão sofrendo agora mesmo com essa guerra, mas não só na Ucrânia, a gente está olhando agora a nível mundial isso, mas quantas mulheres no norte da África, em tantos outros espaços na Ásia, estão sofrendo todos os dias guerra. Todos os dias estão sofrendo violência, ataque, abuso. Mas tem muitas crentes, isso é você ler as portas abertas, qualquer revista, site, você vai ver, nenhuma delas foram destruídas. Algumas até morreram e partiram para onde? Para a glória, e o sofrimento acabou. Mas eu quero contar a história de uma mulher chamada Blandina. Blandina viveu nos primeiros séculos, não me lembro exatamente qual, se não me engano, no segundo século, no meio da perseguição, da grande perseguição, e ela foi pega pelos romanos e foi presa e mandaram que ela negasse Jesus e ela não negou Jesus. Ela se manteve firme, ela foi açoitada, ela apanhou, mas ela não negou Jesus. Continuaram insistindo e torturando Blandina e sentaram Blandina numa chapa quente de forma que as suas nádegas ficaram lá quando levantaram ela de volta. E ela não negou Jesus. E depois disseram, agora vamos jogar a Blandina aos leões. Agora ela vai negar Jesus. Quando jogaram Blandina no meio da arena romana, os leões não queriam porque ela cheirava a carne queimada. Os felinos não chegaram perto de Blandina e eles diziam a ela, negue Jesus, e ela dizia, eu não nego o meu Jesus. Em alto e bom som, eu não nego o meu Jesus. E por fim, Blandina foi atacada por um touro e os seus chifres entraram e ela ainda não morreu. E ela gritava, eu não vou negar o Senhor Jesus. E a única forma de calar a boca de Blandina, dizendo eu não nego Jesus, foi degolando aquela mulher. E sabe, ela era bem magrinha como Gabriele, diz a história. Franzina, ninguém acreditava que ela podia aquilo, mas ela tinha saúde espiritual. A graça sobrenatural de Deus está sobre mim e sobre você. Amém. Os nossos dias podem ser vividos de forma milagrosa, porque aqueles que têm saúde espiritual, aquelas que são a habitação do Espírito Santo, pode tudo naquele que te fortalece. Amém. E Paulo disse assim em Filipenses, capítulo 4, eu quero que você vá para frente ainda comigo. Eu quero te animar a querer muito a saúde espiritual, apesar de dizer coisas tão chocantes que eu sei que eu estou dizendo, é para você saber que o que você está passando não é capaz de parar você. Deus quer que você tenha saúde espiritual e vai vencer todas as coisas. Aqueles que têm saúde espiritual podem ser afetados em todas as áreas, mas nada nos abala. Filipenses 4, do 11 ao 3. Paulo disse assim àquele pessoal, em Filipos foi o lugar onde Paulo foi açoitado, arrastado, aprisionado. Foi ali onde ele sofreu várias frustrações, inclusive ministeriais. Mas ele diz que está grato pelas ofertas que os macedônios mandam, que Filipos manda para ele. E ele diz no verso 11, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Leia comigo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem saúde espiritual, você vai vencer qualquer coisa. Isso não quer dizer que talvez você tenha saúde nas outras áreas. Todos nós queremos. A gente quer.
Talvez você não tenha tudo o que você quer, mas se você tiver saúde espiritual, você vai passar qualquer coisa. Você vai conseguir vencer. Amém? Amém. Então, tendo saúde espiritual, o corpo pode ser atingido com fome, doenças, violência, mas a saúde espiritual não é tocada. As emoções podem até descompensar, podem nos trair, mas a fé jamais será abalada. E eu também digo isso com base em Hebreus 11. E eu quero que você abra comigo, porque é a palavra que está falando. E eu quero que ela fale com você ainda mais um pouco, como já falou. Então, em Hebreus 11, a partir do verso 32, o autor diz: que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E o mundo não era digno deles. Todos esses, toda essa nuvem de testemunha, teve saúde espiritual para aguentar tudo isso. Não me diga que você não consegue. Eu digo isso a mim todas as vezes que estou querendo desfalecer. Eu olho para a nuvem de testemunhas, que ele diz no verso 12: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas é essa? Os crentes que passaram. Todos que tiveram saúde espiritual e venceram, eles estão lá, na glória, venceram, e você vai vencer também. E eu olho para eles e digo para mim mesma, quando eu estou querendo desfalecer: você não vai parar. Gleice, você não pode parar. Não importa o que aconteça, e quantas vezes vem alguma enfermidade, ou alguma circunstância, ou algo que vem como que dando um golpe em você, caia, mas lembre-se daquele que te levanta. Se nós temos saúde espiritual, nós sempre vamos ter a mão erguida do Criador para nos levantar e dizer: você vai conseguir. Amém. Entende? Por isso que tantas mulheres aí que são violentadas ou que sofrem coisas terríveis, e a gente pergunta: como é que você aguenta? Eleni, nação, é uma dessas. Ela diz: porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Ele me curou, Ele me levantou, e nós também podemos ter isso, para a glória de Deus. Amém? Amém. Para a glória de Deus. Então, enfim, nessa parte eu quero que você volte para 2 Coríntios comigo. E depois das suas barriguinhas bem cheias, e depois de tantas consultas boas, se vocês dormirem, eu jogo esse celular daqui para aí. Estou brincando. Óbvio. 2 Coríntios, capítulo 4. De novo, os versos 16 ao 18. Paulo diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fixe os seus olhos nas promessas de Deus. Fixe os seus olhos no autor e consumador
fé. Que nada lhe distraia. Isso é ter saúde espiritual. Veja que Paulo dizer aqui, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Um cara que foi quase à morte, que sofreu tudo que ele sofreu, torturas e naufrágios, e calúnias, você pode dizer, tudo isso era estéreo, era no corpo. Você já leu os Coríntios até o fim? Já leu Filipenses até o fim? Você percebe o estado emocional do apóstolo Paulo? Ele fala, eu fico tão grato, porque ele está falando disso, veio aqui pessoalmente me ver. Estou tão grato ao meu filho Timóteo, que veio aqui entregar as coisas em mãos para mim. Estou tão grato a Tito, que está escrevendo pelo próprio punho comigo. Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Nenhum profeta, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Elias, nem o apóstolo Paulo. Ninguém é de ferro. E até o próprio Jesus chegou a suar sangue de tanta agonia na alma. Mas a saúde espiritual sustentou todas essas pessoas. Amém. Não me diga que você não consegue, porque o Espírito Santo está com você. Ele está conosco, amém? Então lembre-se disso, toda vez ore e diga, Senhor, eu sei que o Senhor vai mais uma vez limpar o sangue do meu processo emocional, psicológico, físico. Amém. E o Senhor vai me levantar mais uma vez. E como é que nós podemos ter essa saúde? Ou manter essa saúde? Primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que está doente. Primeira coisa. A gente não pode ficar camuflando o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. Seja o que for, nós precisamos confessar. Nós precisamos falar. E eu quero começar de uma maneira mais abrangente sobre a questão da doença da alma. Todo ser humano nasce doente espiritualmente por causa do pecado. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, então toda a raça humana através dele pecou e nasce pecadora. Então todos os seres humanos já nascem doentes espiritualmente. Qual é o remédio para a raça humana? É um chá. Chá da raiz de Davi. Jesus. Amém? Tome Jesus. Não é o Guaraná do Maranhão, não. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que encarnou, viveu e morreu porque te ama e te salvou. A primeira coisa que nós devemos fazer é tomar logo esse remédio. Tomar de Jesus, tomar da videira, tomar esse chá. Se possível na veia, direto, no sangue, não é sangue? Vai ficar bom logo. E aí pela fé, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí nós somos curadas do pecado original. E aí nós nos transformamos em habitação do Espírito Santo. Nós nos tornamos ramos da videira. Precisamos estar ligadas na videira e receber vida da videira todos os dias. Receber vida da videira, vida que vem dele, que jorra, saúde que sai de Cristo e entra em você, injetado todos os dias, o dia todo, porque você foi carimbada, selada, marcada pelo sangue de Jesus de Nazaré. Amém. Então, recebemos a Cristo. Mas nós temos a natureza carnal desse Paulo. E nós somos tentadas todos os dias, provadas muitas vezes. Não só uma tentação, mas uma provação que nós passamos. E nós devemos responder com um compromisso de amor ao nosso Senhor. Nós pecamos. E aí nós adoecemos novamente. Porque a natureza pecaminosa está em nós. E o que nós devemos fazer? Reconhecer que o pecado gera doença.
Glei, toda doença que eu tenho é pecado. Deixa eu te dizer que toda doença realmente é gerada a partir do pecado. Nós éramos eternos, tínhamos saúde eterna. Quando o pecado chegou, aí veio a doença física. Mas todas as outras doenças são geradas a partir do pecado, sim. Mas que incrível que a Bíblia fala de tudo isso, né? E é óbvio que eu consultei outras pessoas que já mastigaram. E uma delas foi Hernandes Dias Lopes. Depois você pode pesquisar sobre saúde espiritual. E ele fala, ele gosta de termos difíceis, né, gente? Hernandes. É. E ele fala o problema da doença da ramartiagênica. Ramartiagênica. Ramarte, né? É um termo que a gente usa na teologia, né, do grego, que significa do pecado. Quando a gente estuda ramartiologia, a gente está estudando o estudo sobre o pecado, né? E aí ele usa esse termo porque para a gente ficar bem interessado, né? E aí ele fala quando o pecado gera doença. Ele cita vários textos, a gente não tem tempo para passar aqui falando sobre isso, né, o tempo todo, mas eu vou pegar de todos os textos que ele pegou, todos são muito bons, no Novo Testamento, Tiago, quem quiser anotar aí, Tiago 5, 14 ao 16, 1 Coríntios 11 ao 30, mas apenas o Salmo 38, porque o Salmo 38 traz uma clareza grande sobre a questão do pecado, e fala sobre quando o rei Davi pecou, né? Salmo 38. Quero que você abra comigo aí. É uma petição de Davi, né? Aí é do 1 ao 22. Eu vou, para a gente ganhar tempo, lendo o texto e já colocando a aplicação que ele mesmo traz no estudo dele, tá bom? Então, o salmista diz assim: abriram a Bíblia? Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Tem outras versões, né? Travam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Então, dá a perceber que no íntimo dele, no espírito dele, ele está bem abatido. O que você acha? Se você faz uma oração dessa a Deus, né? Senhor, as tuas flechas atravessaram-me, a tua mão me atingiu, né? O Senhor está com a tua mão sobre mim. Ele apresenta um quadro emocional bem abalado. O que vocês acham? Bem abalado, né? E aí, o texto vai escorrendo e ele vai descrevendo que é por causa da tua ira. No verso 3 ele diz: todo o meu corpo está doente e não há saúde nos meus ossos por causa do meu. Na verdade, essa ira de Deus é demonstrada não em forma de castigo, mas em consequência, porque Deus sempre nos ensina que há as consequências do pecado. Não é verdade? Então ele fala aqui sobre essa questão da consequência. E aqui está falando de um estado psicológico e uma doença psicossomática já. Ora, ele não estava com uma doença física, corporal. Ele estava num estado emocional muito mal por causa do pecado. E ele diz que por causa disso, o corpo dele está doente. O corpo dele está doente, né? E ele continua: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Então, culpa, sentimento de culpa, também pesa e adoece a gente. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez, né? Não dá para dizer aqui que é um sentido apenas figurado. Quem aqui por estresse tem algum problema de pele? Algumas pessoas. A gente pode conversar porque tem um monte de gente que tem. De vez em quando essa história todinha. Uma coisa que eu nunca tinha tido, mas eu tive essa semana, né? Foi aftas. Eu acordei com elas. Surgiu, eu nunca tive isso. O que foi que eu comi? O que foi que eu fiz? Não sei o que eu pensei. Minha semana foi muito agitada. Então acontece, né? Então, é certo, quando a gente vai estudar esse texto, que o que ele estava falando aqui é que ele
estava num estado já de patologia física degradável, por causa da situação emocional e psicológica que ele estava vivendo. Você imagina ele, um grande líder de uma grande nação, servo de Deus, pecou, né, estava ali. O que você acha que a sociedade estava fazendo com o rei Davi? Ninguém podia tirar ele do trono, mas as mãos estavam apontadas para ele. Ele interiormente estava muito mal, exteriormente ele estava pressionado, né? Então ele estava assim, veja o verso 6. Estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Isso é depressão? Se algum psicólogo fosse ler isso aqui, o que ele ia dizer? Você está precisando de um psiquiatra já. Porque esses sintomas já estão todos no seu corpo, já foi longe demais. Como assim? Você está andando encurvado, está abatido, chora o dia todo. Mas a coisa não melhora não. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Gente, a Bíblia não mente. Você já tinha lido esse salmo pensando nisso? Pois é. Verso 8. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, e o meu coração geme de angústia. Era um estado de inquietação, era uma doença psicológica, era um estresse que trazia a doença psicossomática. Ele tinha ataque cardíaco, ele tinha desânimo, ele tinha vertigens, ele chorava sem controle. Deus levantou esse homem. Quem conhece a história de Davi? Deus levantou esse homem. Deus cura pessoas assim. Deus levanta pessoas. Não importa qual a causa, nós sempre vamos ser levados a doenças, em qual nível, seja qual nível que for. E se nós reconhecermos, sempre vai existir um pecado por trás, que a gente tem que pedir perdão. Egoísmo, ciúme, inveja. Às vezes você acha assim que só adoece porque você não perdoou o outro. Às vezes é porque você está com inveja tão grande que os seus ossos estão secando. Deus quer te curar. Deus quer te libertar. Deus quer te dar saúde espiritual. Às vezes aquilo que a gente chama de complexo de inferioridade é sempre uma ingratidão e uma incredulidade que está sempre querendo algo a mais, é algo que o outro tem e eu não tenho. E aí a gente chama na psicologia complexo de inferioridade. É porque eu não tenho, é porque eu não sou, é porque eu não posso. Porque está olhando para o que o outro tem. Deus quer te curar. Deus quer erguer a sua cabeça. E Deus faz isso. Agora, é importantíssimo que a gente tenha a consciência das causas do pecado, né? Então, as causas das doenças produzidas pelo pecado, pecados não perdoados, não só o que você não perdoa do outro, mas às vezes pecados não confessados, que você precisa do perdão de Deus. O que é que diz o Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Todo domingo de ceia a gente lê aqui em Coríntios sobre a ceia, falando, cada um avalie a si mesmo e não tome a ceia se você não estiver bem com o irmão, porque acontece o quê? Adoece. Alguns até dormem, morrem. Gente, vocês acham que a Bíblia fala figuradamente isso? Não. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para a palavra, perceber tudo que ela nos tem ensinado para que a gente tenha saúde espiritual. Que o Senhor nos ajude. Causas das doenças produzidas pelo pecado, ansiedades do coração. Como ele diz no verso 9, se você está com a sua Bíblia aberta, Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Quem tem uma versão diferente que pode ler para mim?
Senhor, diante de ti está Bem todo o alto. meu desejo. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. Diante de ti está todo o meu desejo. E o meu gemido não te é oculto. Gemidos. Você já ouviu pessoas gemendo de sofrimento? É uma dor tão grande na alma que tudo que a pessoa sabe é gemer. Mas se nós, diga-se, 2011, eu entrei numa depressão e a minha cura foi meu conhecimento. Quando eu olhei na casa da minha irmã, eu estava no quarto, eu disse a Jesus assim como eu sinto a brisa do mar, assim eu sei que está comigo. Quando eu disse isso, ele disse assim, mulher, tem que honrar e a terra seca. E assim como eu honrar e a terra seca, a resposta só chega até o meu pé. E Jesus me deu cura. aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é o Deus que cura hoje. Amém. Ele está mostrando remédio, ele está dizendo remédio, mas às vezes o remédio está ali do nosso lado e a gente não pega e coloca na boca. Vocês entendem? É preciso querer. É preciso querer no seu coração a cura. Quantos estão indo a médicos, mas não querem, na verdade, a cura, querem o seguro de vida? Eu estou falando sério. Se entregando, fruto do pecado. Esse tipo de entrega é fruto do pecado, é egoísta. Deus quer nos curar do egoísmo. Essa doença está fazendo mal para você e para todo mundo ao seu redor. Hoje é dia de você se levantar e tomar da raiz da vida, de mergulhar nas águas que curam. E tudo que está na beira do rio, lá Ezequiel diz, nasce é curado. Amém. Pelo Senhor. Sabe, eu sofro uma grande tentação. Uma grande tentação. Ouvir tantas palavras motivacionais, automotivação que o João estava falando aqui, no meu evangélico mesmo, tanta gente nas redes sociais, dando palavras, dando passos, dando estratégias, todas automotivacional. Mas isso não transforma. Esses passos que são muitas vezes tirados da Bíblia, texto fora de contexto, não transformam. O que transforma é o Evangelho. E a gente se humilhar e reconhecer que somos pecadores. Somos pecadoras. Enquanto nós estivermos alisando as nossas próprias cabeças, não seremos curadas. Se você for acidentado ou com uma ferida que tem enfermeiros para dizer para mim se eu estou falando errado. Eu lembro de uma amiga minha que sofreu um acidente de moto. E foi numa pista do Piauí grande, asfaltada. E ela saiu arrastando durante muito tempo, ela e o esposo. Quando eles se levantaram, eles estavam em carne viva. Foram levados para o hospital. Quando chegou lá, o que tinha que fazer? Debridar. Uma raspagem. Eu não quero nem imaginar, porque quando eu imagino, eu me arrepio. Mas se não fizesse aquilo, eles não estariam hoje contando a história. Eles teriam ficado infeccionados e teriam morrido. Você entende? Deixe Deus lhe lavar. Pode doer, mas é melhor permanecer vivo do que morrer infeccionado. Amém. Deus quer fazer isso conosco. Eu não estou dizendo isso porque é fácil. Então a minha tentação, vou voltar a dizer,
que eu não concluí. Também, muitas vezes, eu fico em dúvida, Senhor, será que isso que eu estou vendo aqui é isso mesmo? Eu não estou sendo radical demais? Deixe-me ler outras teorias, deixe-me ler livros, deixe-me ouvir psicólogos, deixe-me ouvir psicanalistas, deixe-me ouvir neurocientistas, deixe-me ouvir outros que Deus me diz, eu sou o médico dos médicos. Toda a ciência deve submissão a mim. E enquanto não ouvirem a palavra de Deus, não haverá cura. Aleluia. Amém. Quantas pessoas passam anos sendo acompanhadas por terapeutas? Não estou dizendo que é errado, mas eu quero dizer a você, Deus tem a cura. Amém. Eu creio. Amém. Não sei a história de todas, sei que cada uma tem sua história, tem suas dores, tem seus pesares, que às vezes nenhuma outra pessoa sabe, mas eu também tenho. E nós estamos vivas. Porque olhamos para Jesus. Continue olhando para Ele. Continue pedindo perdão a Ele. Entregue as ansiedades do seu coração. Quantas vezes, quando estamos assim, como Davi estava, abatido, caído, cabisbaixo, chorando o dia todo, as pessoas não querem ficar perto de quem chora o dia todo. As pessoas não querem ficar perto de quem está gemendo. Sabe? Davi passou por isso. Veja o verso 11 do Salmo 38. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. As doenças produzidas, as causas das doenças produzidas pelo pecado, solidão e abandono, afastamento das pessoas. Eu não sei quantas aqui já passaram ou estão passando agora. Deixe-me dizer, Deus não te deixou. Todos ficaram longe de Davi. Deus não. Deus não. Agora o remédio era arrependa-se. Davi se arrependeu. Se arrependeu. Mas Deus não fez como os filmes de super-heróis da Marvel ou da Disney, ou seja qual for, que a ferida desaparece. Sabe? As consequências existem. Mas quando Deus devolve a sua saúde, você passa por elas de cabeça erguida. Você olha para elas, não com pesar de você mesmo, se vitimando, dizendo, eu mereço, por isso que eu estou aqui. Você olha para a consequência e diz assim, eu aprendi. Eu aprendi. Vou ajudar outros a não fazer isso também. Eu vou seguir como uma marinha de bolas, levando a sua bagagem, mas leve, porque Deus tira de sobre você todo o peso do seu fracasso. Amém. E é assim que o Senhor fará conosco. Amém? Amém. Então eu quero seguir rapidamente, porque eu tenho um final precioso demais para nós. Como é que nós teremos a cura para essas doenças espirituais geradas pelo pecado? Primeiro, confissão e mudança de postura. Lá em Tiago diz, confesse os seus pecados uns aos outros, vós sereis curados. Chama os presbíteros e ore por aquele que está doente, e ele será curado, e os seus pecados serão perdoados. Veja que nem junto o pecado com a doença. Entendeu? Porque quando a gente está assim abatido, muitas vezes a gente quer colocar a culpa em Deus, quer colocar a culpa no outro.
Mas o Senhor quer que nós assumamos a nossa culpa, confessemos e sejamos curadas. Amém. Sejamos purificadas por Ele. E aí nós temos que ter uma mudança de postura. Vê aí comigo o Salmo 32. Os versos 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Como é feliz aquele que é restaurado na sua saúde espiritual porque confessou o seu pecado. Enquanto eu falei, os meus olhos secaram, mas quando eu falei, o Senhor me curou e me levantou. Amém. Do meu pecado. Ainda que talvez você não tenha sido a causadora do sofrimento, mas conforme nós reagimos ao sofrimento, nós podemos reagir em santidade ou em pecado. E se você reagiu em pecado, você adoece. É cruel, mas é assim. Podemos ser curadas das doenças espirituais não alimentando discussões, hostilidades. Não nos distraindo e ficar remoendo aquele assunto. Sabe? Ficar passando em rosto aquilo que já passou. Ou em você mesmo, ou no outro. Passam-se 30 anos, 40 anos e você tem uma conversa familiar trazer aquele assunto de novo. Deixa para trás, porque o Senhor já deixou. Não alimente sentimento de vingança no seu coração. Adote uma comunicação saudável. Coisas que são difíceis, mas são possíveis, porque você é templo do Espírito Santo. Porque você pode fluir com o fruto do Espírito Santo. Amém? Nós podemos fazer isso, porque nós temos o Espírito Santo. Então a nossa cura vem do Senhor. E eu quero encerrar com vocês, concluir, lendo o texto de Jeremias, 2 textos de Jeremias. Você vai abrir lá no livro do profeta Jeremias, depois dos Salmos, mais para frente um pouco. Primeiro no capítulo 8. Jeremias, capítulo 8, verso 22. Veja o que Jeremias diz aqui. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? E que contexto Jeremias disse isso? O profeta Jeremias, levantado por Deus, falava ao povo de Deus sobre o processo de cura, que seria dolorido. 70 anos de escravidão. E ele estava falando sobre isso ao povo de Israel, profetizando ao povo de Israel. E eu quero que você volte comigo um pouco nesse capítulo 8. Quando ele diz, diga a eles, assim diz o Senhor, verso 4. Quando os homens caem, não se levantam mais. Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele. Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles se apegam ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que lança com o ímpeto da batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe são determinadas, e a pomba, a andorinha e o touro observam a época da sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Deus exige de nós, para nos curar, arrependimento.
Mas sabe de verdade o que nós queremos? Continuar vindo para a igreja, cantando, levantando as nossas mãos, como se nada tivesse acontecendo. Dizendo, mas o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada. Nada que alguém veja. Mas lá no coração, a falta de temor, a falta de amor ao Senhor, a falta de entrega, tudo demonstrado em pequenas coisas. A gente não busca mais, a gente não ora o quanto poderia, a gente não louva o quanto poderia. São coisas simples. Você pode dizer, mas isso é o sustento? É só isso tudo, só isso. E aí, como acho que foi o Jô que comentou hoje de tarde, sobre a gente ficar comendo, como que toma sorvete o dia todo, né? Comendo pedaços do que as pessoas mandam para nós, sem ter intimidade com o Senhor. E por isso não há uma vivência, não há uma mudança de vida, não há inclinação, não há uma força. Eu vou dizer uma coisa para vocês, minhas irmãs. Nós precisamos de mais desespero na alma. Porque o desesperado, já é uma pessoa desesperada? Ela agarra em qualquer canto. Qualquer pessoa é capaz de matar o outro no desespero dela, a fim de se salvar. Nós não estamos desesperados. Não espere mais aflição, o Senhor te chama hoje para ter saúde espiritual. E Jeremias falou isso e disse ao povo, vocês estão assim, aí depois vem com o juízo de Deus, vários juízos de Deus, né? Deus vai fazer isso com vocês, Deus vai fazer isso com vocês. Aí lá no verso 18 do capítulo 8, Jeremias diz, a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece, eu não aguento mais ouvir as coisas que Deus vai fazer. E o povo não muda. E as pessoas não querem mudança. Eu ouço o grito de socorro da filha do meu povo, e ele sai dizendo, e aí lá no final ele diz para o povo como que, no momento desesperador, vocês estão buscando a cura aonde? Por um acaso não há bálsamo nessa cidade? Deus não está aqui, não há remédio aqui, por acaso não há médico aqui? Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Ele tem a cura em suas asas, diz o profeta Malaquias. O Senhor tem cura para nós. Eu creio nisso. Eu creio nisso. É sempre bom ter outro soldado perto da gente, para dar um remédio, para levantar, para colocar a gente nas costas. Tudo isso é fato, é verdade. Mas em alguns momentos, preste atenção no que eu vou dizer, em alguns momentos você vai estar sozinha na guerra. Você vai estar sozinha na guerra. Mas você tem um remédio. Há um bálsamo em Gileade. Há um médico na sua vida. Não espere por ninguém. Porque o tempo está passando. Levante-se hoje com o bálsamo de Gileade. Por fim, capítulo 46, verso 11. Capítulo 46, verso 11. Agora, Jeremias é usado para outras nações, inclusive para o Egito. Ele profetiza também para outras nações que eles devem se arrepender. E agora aqui especificamente é o Egito. E no verso 11, Jeremias fala para onde o Egito deve ir. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó virgem filha do Egito. Você multiplica remédios em vão. Não há cura para você onde você está buscando. Eu parafrasei pelo contexto. Jeremias diz para o Egito: a cura está no Deus de Gileade. O bálsamo está lá. Suba até eles. Preste atenção no que Deus está fazendo. Porque o Egito estava se unindo com o povo de Israel, tentando lutar contra a Babilônia. Mas Deus estava falando: o remédio de vocês é ficar aí na escravidão.
vocês vão sair curados. Porque eu vou trocar o coração de vocês de pedra e colocar um coração de carne. E eu vou ser o Senhor de vocês. Vocês serão meu povo para todo sempre. Veja os judeus hoje, espalhados por todo lugar. Passa guerra, sai de guerra, entra em guerra de novo. Eu duvido eles voltarem a adorar outros deuses. E mais, pode ser que eles fiquem em qualquer... Onde um judeu fica, ele prospera. Pode ler as histórias. Mesmo na prisão, vocês já perceberam isso? Eu não estou dizendo que todos são convertidos, eu estou dizendo que Deus fez uma cura naquela nação, naquela época, que até hoje é evidenciada. Eu quero essa cura na minha vida. Amém. Não importa onde eu esteja, eu não vou ser infiel ao meu Deus, de forma alguma. Não importa a luta que eu passe, o quanto eu sangre, eu não vou ser infiel ao meu Deus. E eu vou prosperar onde o Senhor me colocar. É isso que o Senhor tem para nós. É tanta coisa, Valéria, para falar, que tem que fazer muitos eventos. Eu selecionei algumas coisas de tanto que Deus me falou. E Deus faz na vida da gente coisas incríveis, incríveis. Eu sei que a história de cada um aqui poderia virar um livro. Um livro que ia trazer cura para muitas outras pessoas. Mas faça com que sua vida seja um livro aberto. Amém? Amém. Um livro aberto. Está preparado para o Ibex? Não solta agora não, já vai. É ali, né? Espera aí, viu? Teve uma época, algumas vezes na minha vida eu sofri algumas questões físicas que correspondiam por questões relacionadas a perdão. E outras muitas vezes emocionais e terminava me atingindo fisicamente, e até hoje acontece isso muitas vezes, e eu vou me tratar das questões patológicas, mas eu sempre tenho que voltar para um lugar, sempre, 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 sempre. É a presença de Deus. É ir para a tenda do encontro, é ir para um lugar do encontro com Deus e chegar lá e dizer: Senhor, me perdoa, me perdoa, eu me entreguei, ou eu fiquei triste, ou eu entristeci alguém, Senhor, me perdoa, mas me levanta dessa de novo. Entende? Uma vez especificamente eu estava grávida de Letícia. E eu sentia muitas, muitas dores de coluna, muitas dores no corpo. E eu achava que era alguma coisa relacionada à gravidez e tinha feito tantas coisas. Mas numa escola bíblica dominical aqui, Deus usou Gilson, um irmão do Verbo da Vida. Esse irmão tão presente na nossa história. E ele veio aqui na escola dominical, na igreja, na nossa igreja. E quando terminou, ele pediu a palavra. Ele disse: eu vim aqui porque Deus mandou vir aqui dar uma palavra para a Glei. E vai ser testemunho para todo mundo que está aqui. E ele foi direto: suas dores vão acabar, porque tem uma coisa que você tem que consertar diante de Deus. Já passou por isso na frente do povo? Disse: eu? Foi. Eu me lembrei que Deus já tinha falado comigo naquela semana, me mostrando num sonho, que era tão real. Eu levantava da minha cama, né, para grávida, como eu disse, e a janela da minha casa, da sala, estava aberta, e o vento entrando poeira. E eu dizia: meu Deus, o Washington deixou essa janela aberta, tudo aberto. Eu me levantava para fechar. Quando eu deitava, quando eu via, a janela estava aberta de novo. Então uma criança me pegava pela mão e dizia: vamos, eu vou com você fechar a janela. Eu precisa desse menino para fechar a janela. E fui fechar a janela. Quando eu acordei e levantei para ver se a janela estava fechada, porque foi muito real. Quando ele disse isso a mim, aí Deus falou: eu já tentei falar com você, mas eu tive que trazer um homem do outro lado para falar aqui na frente para você se ligar.
E eu disse, pois tá bom, ora por mim, irmão. E Deus me mostrou especificamente algo, uma tristeza que eu levava comigo e eu não sabia, sobre uma pessoa que tinha me magoado muito na igreja, no meu ministério. E eu achava que estava tudo bem. Mas a tristeza, escuta o que eu vou dizer, a tristeza, que era o quê? Falta de perdão no fundo. Eu não vou dizer, eu vou rodear dizer que era outra coisa. Não. Naquela hora, o Espírito Santo falou comigo e eu disse, Senhor, então me ajuda. Gente, Deus me levantou daquelas dores. Deus curou as minhas dores. Então talvez você nem se lembre se tem alguma coisa. Peça ao Senhor que Ele vai revelar a você. Se tiver, peça ao Senhor que Ele vai revelar. Para que você seja curado na mente, que você seja curado nas suas emoções, curada nas suas emoções, né? Curada no seu físico, quem sabe. E o Senhor nos levanta. Amém? Amém. Mas se tem alguma coisa no físico que é somente patológico, não é nada psicossomático e tal, ok. Adore o Senhor a si mesmo. Vá para a presença do Rei. Vá para a presença do Pai. E você vai ser tocada e vai adorar, mesmo doendo. Eu quero cantar uma música junto com vocês que eu acredito que vocês já conhecem. Fala sobre presença e sobre cura. Agora é a hora. Entra no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Eita, Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Que cura. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas no teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Aleluia, glória a Deus. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero.
Deixa o som mais baixo. Muito cedo, eu conheci a presença de Deus. Deixa mais alto. Não tira tudo. Deixa a música tocar no povo. Deixa a música curar. Vai, Marconi, mais um pouco. Aí se subir, tu desce. Tu vai no sentimento do Espírito Santo. Aí vai no sentimento. Eu descobri muito cedo a cura na presença de Deus. Nós somos uma geração muito sofrida por causa de questões sociais. Meu pai saiu de casa muito cedo, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãezinha linda está ali. E Deus cura. E Deus curou. E sustentou. E vendo minha mãe sofrer, sem dizer que eu também sofria, mas eu entendi o que estava acontecendo. Meu irmão mais velho na beliche, na cama de cima, chorando, e eu ouvia ele chorar. Minha irmã muito pequena, não entendia nada, mas dormia lá com minha mãe. E eu começava a conversar com Jesus, porque eu aprendi que ele estava no barco, que era pequeno, grande era o mar, mas ele estava comigo. E eu comecei, Jesus, o Senhor é o meu amigo, meu melhor amigo. Me ajuda, Jesus. E ele me ajudou. Todos os dias, ele me ajuda. Todos os dias. E às vezes me arrastando, eu levanto da cama e digo, ele está comigo. Que presença! Que presença é essa? O Senhor é a minha comida, o Senhor é a minha razão, o Senhor é a minha fonte, o Senhor é a minha vida, o Senhor é tudo o que eu preciso. E eu não vou parar. Eu convido você que está precisando de uma cura profunda hoje, de coisas que já passaram. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar junto com você. Coloque diante de Deus. Deus faz muito tempo, já passou, mas de vez em quando o diabo quer mexer com você e ele toca na ferida que você acha que está fechada e dói de novo. E dói de novo. E aí, o diabo sujo diz assim, é por causa disso que você está vivendo isso agora. Foi isso que aconteceu, que está fazendo você passar por isso agora. Mas diga, eu sou lavada no sangue do Cordeiro, e Ele me tocou, e Ele me purificou, e Ele me levantou. E nada, nem ninguém pode me acusar, porque Ele é a minha cura, é a presença de Jesus que é o meu remédio, é o meu remédio. E volte a buscar o Senhor como você já buscou. Volte a buscar a Deus com todas as forças, todas as garras. Volte a buscar o Senhor com todas as suas forças. Volte a buscar o Senhor. Volte. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu perco dinheiro e perco isso, não quero perder tua presença. A voz da vida, Jesus. E Senhor, sobre essas mulheres, o Senhor conhece a história de cada uma, cada uma, cada uma. Cada uma, Senhor, que foi tocada de forma indevida. Cada uma, Senhor, ó Deus, que aprendeu a amar, a sofrer e a padecer por causa do pecado. Ó Deus, eu peço a tua cura sobre elas. Só o Senhor conhece as suas vidas. Dá saúde espiritual para as minhas irmãs, Senhor. Que elas não esperem no pai, que elas não esperem no marido, que elas não esperem nos filhos, que elas não esperem em ninguém, que elas busquem ao Senhor.
o que o Senhor fez durante todo esse dia, desde a consulta com Josi Plessis, com Valega, e agora, Senhor, através da minha vida. Tu és tudo que nós precisamos. E eu quero que você mesma, mulher de Deus, você que está aqui buscando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu quero saúde espiritual, que você mesma agora ore, que você não espere na minha oração, mas comece a dizer o que está no seu coração para o Senhor. Ele está te ouvindo agora. Ele está te ouvindo agora. O Senhor está te ouvindo agora. Sabe? Nada pode nos impedir de querer buscar o Senhor e de querer mostrar para as pessoas que nós precisamos de cura. Como eu disse para vocês aqui no começo da palestra, eu anotei receitas para que eu seja curada da minha vida. Eu vou sair daqui com remédio, porque eu também preciso de cura na minha vida. Eu não quero jamais deixar a humildade para dizer a vocês, eu não estou bem, mas eu estou aqui, porque maior é o Senhor. Ele quem faz. Ele viu e sabe. De procurar toda ferida, diga: Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu tenho dinheiro, eu tenho só quero tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu tenho dinheiro e tenho amigos, só não quero tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, tua Eu creio na cura que foi ministrada nas nossas vidas. Vamos para casa com os nossos remédios, com a nossa cura, porque algumas curas são instantâneas e outras precisam de muita paciência, de tomar a medicação todos os dias, até a gente ver a obra completa. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A gente só vai voltar esse lugar.
Isabel. Eu vou. Pastor hoje, não sei. Podem sentar, por favor.